Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Milene do Colégio Renovação, que dou aulas de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, então hoje eu vou falar especialmente com os alunos do segundo A, do segundo B e do segundo da tarde, tá? Então nós vamos ver as aulas 9 e 10 da apostila 5, tá? Fazendo uma pequena revisãozinha do que já vimos sobre a sintaxe do período simples. Vamos lá? Então vamos lá. O que nós já vimos? Então eu já tinha falado com vocês a respeito na verdade, da estrutura do período simples. Então nós já vimos que nós temos o sujeito e tudo que não é sujeito, predicado. Lembrando que o verbo sempre tem que estar, sempre vai estar dentro do predicado. Aí nós vimos os tipos de sujeito e já discutimos. Então vimos que o sujeito pode ser sujeito simples, pode ser o sujeito composto, pode ser o sujeito oculto, também chamado de desinencial ou elíptico, pode ser o sujeito indeterminado, pode ser o inexistente ou também chamado de oração sem sujeito. Até aí tudo bem, nós já vimos, já discutimos cada um deles. Agora vamos continuar. O predicado. Então, como que nós classificamos esse predicado? De acordo com o verbo. Então, se nós temos duas possibilidades aqui. Esse verbo, ele pode ser um verbo de ligação e esse verbo, ele pode ser um verbo de ação. Tudo bem até aqui? Quando for verbo de ligação, ele vem com outro elemento sintático junto com ele, tá? Na sequência dele, que é chamado de predicativo do sujeito. Então, vamos pensar que esse predicativo do sujeito é sempre um caracterizador, tá? Então, como assim? Vamos trabalhar com um exemplo agora. Então, se eu falar para vocês, ela anda chateada. Primeiro que não dá pra gente decorar, isso acho que nós já conversamos, decorar quais são os verbos de ligação. Mesmo porque, ó, eu peguei o verbo andar, que ele pode ser tanto de ligação quanto de ação. Então, se eu falo ela anda chateada, aqui eu estou usando um caracterizador na sequência e não estou dando, né, uma ação, não estou fazendo com que esse verbo seja de ação, né, que ela pratique algo. Então, nesse caso, eu tenho anda como verbo de ligação e eu tenho chateada, que é um caracterizador do sujeito, chamado de predicativo do sujeito. Tudo bem até aqui? O que acontece? Quando eu trabalho com verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho um predicado específico, que é chamado de predicado nominal. Por que ele recebe esse nome de predicado nominal? Porque o núcleo dele não é o verbo, é o nome, tá? Então, jamais o verbo de ligação, ele vai ser núcleo do predicado. Então, nesse caso aqui, eu tenho o predicativo do sujeito, que é o chateada, como núcleo do predicado. Ok? Então, por isso que eu tenho chamado predicado nominal. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Quando eu trabalho com o chamado verbo de ação, tá? Eu tenho aqui várias possibilidades, na verdade. Então, esse verbo de ação, ele pode ser chamado verbo intransitivo, tá? Ele pode ser o verbo transitivo direto, ele pode ser o verbo transitivo
indireto ou o que nós chamamos de bitransitivo, que é o verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? Nesse caso aqui, trabalhando com o verbo de ação, tá? Sem caracterizador, sem a presença do que nós chamamos de predicativo, nem do sujeito, nem do objeto, eu tenho o chamado predicado verbal. Tá? Então, novamente, o que é o predicado verbal? O predicado verbal, ele trabalha com o verbo de ação, tá? Só que não pode ter o chamado elemento caracterizador, que é o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Daqui a pouquinho vocês vão entender que eu vou exemplificar para vocês. Então, aqui vamos colocar um exemplo simples, tá? Vamos utilizar o mesmo verbo para ficar fácil para vocês visualizarem. Se eu falar assim, ela anda até o parque. Nesse caso, tá? O que acontece aqui? Eu utilizei o mesmo verbo, tá? Para vocês perceberem que aqui o fato dela andar até o parque já gerou o quê? Uma certa ação, um movimento que aqui não tinha. Então, nessa situação, esse verbo andar é um verbo de ação, tá? O que vem aqui na sequência, depois nós vamos estudar, mas para quem já sabe, para quem se recorda, vai lembrar que o verbo andar, quando indica ação, ele é um verbo intransitivo, né? Então, esse verbo, ele é um verbo intransitivo. Ele não pede complemento. Então, o que vem aqui na sequência é chamado, nesse caso, de adjunto adverbial. No caso aqui, adjunto adverbial de lugar. Aqui eu tenho esse chamado predicado verbal. Pelo nome já do predicado, fica mais fácil saber o núcleo. Se no predicado nominal o núcleo é o nome e representado pelo predicativo do sujeito, no predicado verbal o núcleo é quem? O verbo. Por isso que ele chama predicado verbal. Então, nessa situação, o núcleo do predicado é o próprio verbo. Tudo bem até aqui? Daqui a pouquinho nós vamos discutir aqui a diferença de cada um desses verbos de ação, né? Vamos ver aqui os objetos direto, objeto indireto. Então, até agora nós falamos de dois tipos de predicado. Predicado nominal e predicado verbal. Ainda tem mais um. Vamos lá. Então, se você quiser, copiar aqui, tirar um print da tela, e aí vou apagar para a gente falar sobre o predicado verbo nominal. Bom, continuando então, nós temos aqui, olha que eu tentei fazer uma lousa bem organizadinha para vocês. Então, tem aqui tipos de predicado, então nós já vimos o predicado nominal, certo? Verbo de ligação com predicativo do sujeito. Vimos que o predicado pode ser verbal, onde tem verbo de ação. Então, voltando, núcleo do predicado nominal, o nome, no caso, o predicativo do sujeito. Núcleo do predicado verbal, o próprio verbo, verbo de ação, tudo bem? O predicado verbo nominal. Então, o que a gente tem que tomar cuidado com o predicado verbo nominal? Pela nomenclatura, verbo nominal é um predicado que vai misturar os dois outros. Ou seja, ele vai trazer com ele o núcleo do verbal e o núcleo do nominal. Lembra que nós falamos, então, qual é o núcleo do verbal? O verbo de ação. Então, ele vai ter verbo de ação, senão não dá para ele ser verbo, né, nominal. Então, ele vai ter o verbo de ação. E ele vai trazer o núcleo do nominal, que é o predicativo. A única diferença é que aqui não entra só o predicativo do sujeito. Como nós temos verbos de ação, e o verbo de ação ele pode trazer com ele o objeto, né? Então, verbo transitivo direto traz o objeto direto.
Verbo transitivo indireto traz o objeto indireto. Para quem não se lembra, transitivo direto, a passagem é direta, então não tem nenhum bloqueio. Esse bloqueio a gente vai chamar de preposição, tá? Verbo transitivo indireto. Por que ele é indireto? Porque ele tem um bloqueio. Então, ele vai pedir a preposição. Essa preposição vai vir da regência verbal. Depois, na próxima aula, a gente já fala um pouquinho mais sobre os objetos, tudo bem? Então, ele vai ter verbo de ação e como também pode ter objeto, ele vai trazer o predicativo não só do sujeito, mas também o do objeto. Então, como ele é formado? Ele é formado com verbo de ação mais predicativo. Lembrando que esse predicativo agora pode ser do sujeito ou do objeto. Vamos lá, para os exemplos. Então, eu tenho aqui, Joana saiu contente, certo? Então, olha lá, só para retomar, Joana, meu sujeito, tá? Saiu, que é um verbo de ação, esse verbo é de ação, no caso ele é um verbo intransitivo, tudo bem? Contente, quem está contente? A Joana é um caracterizador do sujeito. Se ele é um caracterizador do sujeito, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, verbo de ação mais predicativo, pode ser do sujeito ou do objeto, vai me dar o que eu chamo de predicado verbo nominal. E aí nós vamos ter dois núcleos, tá? Então, tanto o verbo, ele é núcleo, ele também é núcleo do predicado, quanto o predicativo, também é núcleo do predicado. Por que ele tem dois núcleos? Porque ele é chamado de verbo nominal, certo? Olha lá, para quem não sabe o que é um predicativo do objeto, é um caracterizador também, só que não do sujeito, é um caracterizador do objeto. Então, olha lá, a despedida deixou a mãe aflita, certo? Então, eu tenho aqui a despedida, que é meu sujeito. Deixou, então, o deixou é um verbo que nós chamamos de transitivo direto. Por quê? Ele pede um complemento. Então, deixou quem? Esse complemento está vindo sem preposição, tudo bem? Então, esse complemento é um objeto direto. Então, ele é um verbo transitivo direto. A mãe aflita. Olha aqui. Quem está aflita? Aqui no caso, quem está aflita é um caracterizador da mãe. Se a mãe é o objeto, esse predicativo não é do sujeito, porque não é um caracterizador da despedida, mas sim um caracterizador do objeto. Então, por isso ele é predicativo do objeto. Tudo bem? Então, ó, voltando, eu tenho um verbo de ação, tá? Eu tenho um objeto e um predicativo do objeto. Então, eu tenho o que eu chamo de predicado verbo nominal. Novamente, com dois núcleos. Quais são? O próprio verbo, que também vai ser núcleo, e o predicativo do objeto, que também vai ser núcleo. Até aqui tudo bem, gente? Então, por hoje, por essa aula, vamos ficar por aqui, tá? Tirem um print da tela para vocês poderem fazer um resumão e deixar aí no caderno e para a gente poder depois tirar algumas dúvidas.